Nessa aula, vamos conversar sobre o manejo das abelhas, pois é muito importante que o apicultor e o meliponicultor adotem as boas práticas na criação. Então, qual o impacto delas na qualidade do mel? A extração do mel, segundo a legislação vigente, é uma atividade primária, sendo os apicultores e meliponicultores fundamentais para a garantia da qualidade dos produtos das abelhas. Então, na unidade de extração, durante a inspeção, é importante orientar o manipulador, que pode ser o apicultor ou o meliponicultor, quanto à necessidade de se atender às boas práticas de fabricação. Essas práticas elas devem ser iniciadas lá no campo, na criação e manejo das abelhas e manipulação dos seus produtos. Para a garantia de alimentos seguros, é fundamental ter a rastreabilidade. A unidade de beneficiamento, por exemplo, ao adquirir a sua matéria-prima, precisa assegurar-se da sua qualidade dentro de toda a cadeia primária. Com a rastreabilidade, os procedimentos adotados na produção, na coleta e na extração vão permitir identificar a origem do mel que chega na unidade de beneficiamento. Por exemplo, constar o registro no caderno de campo de que não utiliza aditivos para controle e, caso seja necessário, toda e qualquer intervenção feita no manejo deve estar registrada no caderno de campo e comunicada aos órgãos executores de defesa e sanidade agropecuária. Alimento seguro é o alimento que não apresenta risco à saúde de quem consome, ou seja, ausente dos seguintes perigos: perigos físicos, areia, pedaços de folha, fragmentos de quadro, perigos químicos, solventes, detergentes, resíduos de agrotóxicos, antibióticos, perigo biológico, presença de micro-organismos estranhos no mel, bolores e leveduras, Clostridium butulino. Entre as principais boas práticas que podem ser adotadas pelo apicultor e meliponicultor, podemos citar: a localização do apiário deve ser distante 2.000 metros de fontes de contaminação, como aterros sanitários, lixões, lagoas de decantação de resíduos. Evitar locais muito úmidos e próximos a águas estagnadas, já que a abelha ela voa uma distância aproximadamente de 1,5 km. Fornecimento de água de boa qualidade, porque a abelha ela usa para fazer a termorregulação. Então, se não houver uma fonte natural, deve ter um bebedouro. As inspeções devem ser periódicas nas colmeias, de modo a verificar a sua condição geral. Pode ser realizada após a coleta do mel ou a cada 15 dias. No período de entre-safra, as inspeções podem ser menos frequentes, uma vez por mês. As inspeções devem ser realizadas em dias ensolarados e sem ventos. De preferência, o trabalho com as abelhas deve ser em dias claros e quentes, entre 10 e 16 horas, porque é nesse período que a maioria das abelhas operárias estão no campo coletando néctar ou pólen. Para as inspeções, deve ser levado todo o material de trabalho e as fichas do apiário, além de ter o cuidado de executar todas as ações com calma e segurança. A avaliação ela inicia-se pela checagem da temperatura exterior, pelo estado das florações ao redor do apiário e pela observação do comportamento defensivo das colônias. Importante evitar deixar os quadros expostos por muito tempo. Deve ser evitado colocar as partes da colmeia diretamente no solo, porque além de possibilitar uma contaminação com sujidades, pode haver esporos de Clostridium butulino no ambiente. E por causa dessa possibilidade é que é obrigatória que a rotulagem contenha um alerta de restrição de consumo para menores de 1 ano. Todos os materiais e utensílios devem estar limpos e higienizados, incluindo o raspador e o levanta-quadros. Para higienização, pode-se utilizar um maçarico, álcool 70% ou soluções de hipoclorito. Caixas em uso devem estar em bom estado de conservação. Caso estejam velhas, é necessário substituí-las. Para a colmeia, a Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura adota a caixa modelo Langstroth, cujas medidas são padronizadas pela ABNT, devendo essas serem respeitadas. Não é permitida a pintura das partes internas dos quadros, o que costuma se fazer é impermeabilizar com impermeabilizantes que não contaminem os produtos das abelhas. Não é recomendado o uso do óleo diesel e do querosene como diluente no processo de impermeabilização.
A colmeia Langstroth ela é de expansão vertical dividida em módulos. É composta pelo fundo, que serve de apoio para toda a estrutura, pela caixa ninho, onde as abelhas se instalam e a rainha faz a postura, uma ou duas melgueiras, onde o mel será armazenado, e a tampa, que recobre toda a estrutura. Para a abelha sem ferrão não há um padrão único, pois é muito grande a variedade de espécies, assim vários modelos de caixas podem ser utilizados. No entanto, um grupo de pesquisadores desenvolveu um modelo de caixa para facilitar o manejo, respeitando as características da colmeia. O modelo ele é conhecido como INPA. Em relação aos equipamentos de proteção individual e utensílios como macacão, máscaras, botas e luvas, devem ser mantidos sempre limpos, em perfeito estado de conservação e armazenados em local livre de contaminação. O uso de perfumes ou sabão com perfumes fortes deve ser evitado, porque isso estimula a defensividade das abelhas. Outro utensílio super importante é o fumigador. O material utilizado para a queima é de origem vegetal, como serragem, raspa de madeira, gravetos, casca de árvores, devem ser livres de contaminantes. Para a produção de uma fumaça fria, densa e sem cheiro forte, para não contaminar os produtos das abelhas. Então, antes de abrir a caixa, deve ser jogado um pouquinho de fumaça no alvado. Depois que abrir a caixa, jogar mais um pouco e esperar fazer o efeito. Uma ou duas baforadas deve ser feita cada vez que um equipamento é removido ou substituído. A fumaça ela diminui a defensividade da abelha, pois a sua presença acende o alerta de incêndio, então elas se preparam para a fuga ingerindo mel. E aí, com o abdômen cheio, não conseguem ferroar e ficam mais pesadas, consequentemente menos defensivas. Além disso, a fumaça atrapalha também a comunicação das abelhas pelos feromônicos. Bater ou agitar muito o quadro durante a manipulação deve ser evitado, dessa forma há menor perda de abelhas e causa menor estresse para a colônia. As colônias devem estar identificadas e protegidas da chuva e do vento, de preferência em local sombreado. Na revisão das colmeias de apis deve ser observado o aspecto dos favos de criação, que possuem a seguinte disposição. A parte central do ninho ela é ocupada com a criação e é aí que vamos encontrar os alvéolos ainda abertos, ocupados com ovos e larvas, e os alvéolos já fechados, que contêm no seu interior as pulpas em transformação para o estado adulto. Em volta existe uma cintura de reserva de pólen ou de pólen e néctar, e por fim, na parte mais exterior, os alvéolos com as reservas de mel. Um favo de criação operculada compacta, com poucas falhas, preenchendo todo o quadro ou circundada por criação aberta bem hierarquizada e rodeada por uma faixa de pólen bem marcada, será um indicador confiável da competência da rainha com boa postura de ovos. Nessa avaliação é importante ter em conta o estado das ceras e o estado sanitário da colônia, pois podem camuflar um bom desempenho. Um teste que é realizado para fazer essa avaliação consiste na remoção cuidadosa de um pedaço de criação operculada com um número de alvéolos conhecido. Por exemplo, você conta 10 alvéolos na horizontal e 10 na vertical, obtendo 100 alvéolos intactos, e congelá-lo algumas horas. Após, você retorna o pedaço exatamente na mesma posição, no mesmo favo da mesma colônia, e contabiliza os alvéolos limpos de criação morta após 24 horas, fazendo uma média simples do resultado. Deve-se levar em conta a época do ano em que se realiza o teste. De um modo geral, a remoção de 90% das larvas em épocas de floração melífera será aceitável indicador de um bom desempenho, podendo baixar até os 75% em épocas de escassez alimentar, baixas temperaturas e de redução da população. Para garantir a rastreabilidade, é fundamental identificar as colmeias, evitar a troca de quadros entre colmeias. Nesses casos, deve-se registrar a origem e destino do material transferido. Outro cuidado é não usar ceras velhas escuras ou muito escuras, porque podem transportar esporos de doenças que afetam as abelhas. De igual forma, nunca devem ser usados quadros provenientes de colônias que morreram de doenças contagiosas, como por exemplo de Loque europeia. Deve ser feita a remoção do apiário das colmeias despovoadas e que apresentem sinais de doença, e deve ser realizada a incineração do material contaminado. No caso de alta mortalidade e sinais de doenças de notificação obrigatória, o Serviço Veterinário Oficial deve ser contactado imediatamente. Pode ser indicativo de problemas com saúde das abelhas, a queda na produção e a redução no número de colmeias produtivas.
A ocorrência de crias salteadas pode ser indicativo de que a rainha precisa ser substituída. Rainhas jovens e vigorosas são essenciais para o sucesso da apicultura. A maioria das rainhas elas têm um período reprodutivo máximo de aproximadamente 2 anos. Portanto, substituir a rainha em intervalos regulares ou quando houver qualquer sinal de falha é importante. Outro sinal que pode aparecer no caso da rainha estar velha ou a colmeia estar órfã é a presença de células de cria com postura irregular. Células com 5 ou mais ovos colocados pelas operárias que apresentem o desenvolvimento dos ovários nessa situação, porque em condições normais o desenvolvimento dos ovários das operárias é inibido pela presença da ninhada e da rainha e dos seus produtos químicos. Geralmente os ovos das operárias não eclodem ou as larvas de zangões não sobrevivem. A identificação de qualquer problema deve ser anotada no caderno de campo. Devem ser colocadas placas de identificação de perigo, de ataque de abelhas. Importante manter um canal de comunicação entre o apicultor e o agricultor para que este os informe dos produtos que estão sendo utilizados na lavoura e o momento da aplicação para que o criador de abelhas possa manejar as colmeias a fim de evitar a contaminação e morte das abelhas. Na alimentação artificial das abelhas, precisa ter um cuidado redobrado por parte do apicultor e do meliponicultor. O alimento ele pode ser fonte de contaminação, como foi o caso da cria pútrida americana, introduzida por pólen ou mel importado contaminado. Então, conhecer a origem do alimento, verificar se o fornecedor atende às exigências legais dos órgãos de fiscalização. Ainda conforme o artigo 403 do RISPOA, a alimentação artificial deve ser restrita para uso para a manutenção dos enxames. Assim, o excesso de alimentação artificial deve ser evitado, porque as abelhas elas têm dificuldade de inverter a sacarose e manejar o excesso de água, possibilitando a detecção de fraude no mel. Em relação à coleta e ao transporte, há um risco para a qualidade do mel, então deve-se preferir dias ensolarados, utilizar material atóxico, usar pouca fumaça, colher mel maduro com no mínimo 80% operculado, transportar em veículo fechado e, se for aberto, proteger com uma lona ou plástico.